Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar sobre a uroginecologia na fisioterapia. E eu tenho a honra de receber aqui a doutora Ana Carolina de Oliveira Gigec, que é fisioterapeuta e vai falar um pouco com a gente sobre este assunto. Primeiramente, muito boa noite. Obrigado, Ana Carolina, pela presença. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade do programa. Legal. Ó, eu queria primeiro, antes da gente entrar na uroginecologia, na fisioterapia, conhecer um pouco mais de você, que você é formada aqui pela Unimar, é isso? Sim, sim, me formei pela faculdade Unimar, né? Pela Universidade de Marília. Inclusive a minha primeira graduação, pós-graduação foi pela faculdade, né? E depois, graças a Deus, também tive a convivência no Hospital Israelita Albert Einstein, tive a oportunidade de residir um período pequeno em São Paulo. Que legal. Então, de Marília para o Einstein, agora de volta para Marília. Marília novamente. Com muitas novidades, aliás. E eu queria muito falar sobre esse assunto, que eu acho super interessante, que pouca gente sabe. Na verdade, a fisioterapia, você até conversava comigo em off aqui, dizendo que é muito amplo, né, o campo de atuação da fisioterapia, né, Ana? Sim, sim. A área da fisioterapia hoje em dia oferece uma diversidade muito grande, né? E o pessoal acaba desconhecendo, né, outras áreas. Então, eu acho que é importante passar essa informação para a população, para que eles saibam cada vez mais, né, conhecer um pouquinho mais a área da fisio, para ser um pouquinho mais valorizada até também. Com certeza. Bom, vamos falar então da uroginecologia na fisioterapia. O que é a uroginecologia na fisioterapia e qual o papel dela? Bom, a uroginecologia na fisioterapia, ela serve para tratar funções, né, tanto urogenitais quanto anorretais, né, melhorando a função, né, e prevenindo também problemas como incontinência, todos os problemas da área pélvica, né, do assoalho pélvico. Qual é o tipo assim de tratamento efetivamente que ela oferece? A fisioterapia, ela oferece assim, no caso, a gente tem o diferencial, né, entre homens, mulheres e crianças. No caso das mulheres, muitas mulheres, a partir de uma certa idade ou não, né, a gente colhe um histórico antes com a avaliação para saber qual é o problema dessa mulher, né, o que levou até a incontinência, né, ou até em outras áreas. O que pode ter levado a ter esse problema, tá? Uma mulher que sofreu vários partos, né, que hoje em dia tem a cesárea, mas antes o pessoal não tinha a tecnologia, a modernidade que tem hoje, né? Sem dúvida. Então o parto normal faz com que a bexiga abaixe um pouquinho e essa pessoa sofra com isso. Nos casos de cistite, né? Dispareunia, que é a mulher ter um pouquinho de dificuldade na relação, na verdade. E outras áreas também. É um leque bem grande. Então, quer dizer, acaba alcançando aí esses tratamentos tanto homens quanto mulheres e até mesmo crianças, né? Também, exatamente. Quer dizer, então homens, mulheres e crianças acabam sendo beneficiados através da fisioterapia na uroginecologia. Isso. Há alguma contraindicação? No momento, assim, não, Marcos. O que a gente pede às vezes, tem gente que procura a gente diretamente, né? Ou então vem encaminhado de um profissional urologista. Então, a pessoa pode chegar a procurar o fisioterapeuta responsável por essa área para estar fazendo uma avaliação, né? A gente colhe o histórico inteiro da pessoa para ver qual é o problema dela, né? Se realmente a patologia dela se trata disso, tudo. Mas não tem, assim, a princípio, uma contraindicação, não. E como é que é, por exemplo, assim, doutora Ana, nessa questão para mulheres que sofrem, por exemplo, com essa bexiga baixa, né, que fala isso? Sim, sim. Como é que são exercícios? Existe algum tipo de
equipamento também? O que a fisioterapia lança a mão nesse momento? Sim, sim. Na verdade, foi o que eu disse, né? Cada pessoa é um caso, né? Esse tratamento em geral, ele inclui, por exemplo, exercícios de Kegel, se for necessário, alguns aparelhos eletroestimuladores, ou o próprio aparelho de biofeedback, né? Que tem gente que tem uma certa dificuldade em controlar essa musculatura, né? Então, através desse aparelho de biofeedback, a gente consegue, tanto pela parte visual quanto sonora, fazer com que essa pessoa sinta isso, pois aparece, né, no aparelho. Legal. Fora exercícios também proprioceptivos. Agora, você mencionou uma outra questão, que é a dificuldade na relação sexual, as mulheres, né? Isso, como é que é o isso. nome dessa situação? Dispaurenia. 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 E como é que isso me parece que é muito frequente, né? A incidência é alta. Sim, sim, porque algumas mulheres, na verdade, elas têm problema com a parte de lubrificação, né? Ou até mesmo ela tem um pouco de menos desenvoltura, se sente envergonhada. Então, o exercício pélvico pode estar melhorando bastante essa função. Legal. A gente está conversando aqui com a doutora Ana Carolina de Oliveira Gijek, que é fisioterapeuta. Ela é formada aqui pela Unimar, a Universidade de Marília, teve uma passagem pelo Hospital Albert Einstein, está de volta agora em Marília e trazendo para a gente aqui essa informação sobre a uroginecologia, né, na fisioterapia. Para quem acha que a fisioterapia, a gente até brinca, é sempre só para corrigir ali um movimento no braço, na coluna. Exatamente. E tal. A gente vê que vai muito além disso, né? Aliás, é interessante porque você trabalha uma musculatura assim que ninguém imagina, às vezes, que há essa musculatura, né, doutora? Com certeza, e é uma musculatura muito importante. Não é? Com certeza. Realmente, a gente, quando fala assim, a pessoa fala, mas tem uma musculatura ali, é possível exercitar aquela musculatura? Sim, isso também tem que ser, é um treinamento, um aprendizado, como é que é isso? Isso. Até, inclusive, senhoras me ligam, né, para falar, eu não tenho problema com isso, mas eu sei que eu vou ter, né, eu tive um histórico de parto, tive muitos filhos, e eu quero só simplesmente treinar essa musculatura pélvica para fortalecer mesmo, manter fortalecida. Então, a gente oferece esse tipo de tratamento também. Legal. Então, quer dizer, você pode pensar até na prevenção, então. Sim, para a mulher, tanto no pré quanto pós-parto também, né? Ela fazer o treinamento dessa musculatura antes de ter o filho e depois, principalmente, que até recuperar fisiologicamente a função do corpo, ela pode estar fazendo também. Essa questão do pré, até para a gente imaginar assim, isso pode facilitar também? Pode, com certeza. O parto, você diz, né? Com certeza. Pode melhorar, sim. É até interessante para as mulheres, porque tem mulher que deseja, né, de repente, ter o parto natural. Ter o parto normal e não mas consegue. Não consegue Mas assim, claro que respeitando e envolvendo outros fatores, né? Dilatação e todos os outros fatores, mas pode ajudar, sim. E até a deixar mais segura, na verdade, né? Porque acho que tudo isso influencia, né, a hora do parto. E o fato de ela estar exercitando essa musculatura, ter o conhecimento. Porque, na verdade, isso acaba fazendo com que a mulher se conheça ainda mais, né? Sim, que foi o que você mesmo citou, né? É uma área desconhecida, né? Que precisa ser conhecida, né? Precisa ser trabalhada. Com certeza. Agora, e como é que é, doutor? As pessoas podem procurar diretamente o fisioterapeuta ou isso deve ser por uma indicação? Como é que funciona? Pode. Ela pode chegar até o físio e procurar diretamente, tá? Mas alguns casos, né? A gente já sabe se é um pouco mais sério ou se não é, a gente encaminha para um urologista. Tá? Mas se o caso for um caso que dá para tratar, um caso de grau leve, a pessoa pode se direcionar até o fisioterapeuta, sim. E como é que estão os urologistas, né, em relação à uroginecologia na fisioterapia? Eles têm também indicado, entendido a importância? Né? Sim. Inclusive, ao visitar, né, alguns urologistas, o pessoal acha muito bacana o trabalho, né? Pois poucas pessoas oferecem isso. Então, a credibilidade, graças a Deus, tem aumentado bastante. Porque o trabalho em conjunto é um trabalho muito melhor, né? Com certeza. Olha, a gente está conversando aqui com a Ana Paula de Oliveira Gijek, fisioterapeuta, falando aqui sobre a uroginecologia na fisioterapia. Daqui a pouco a gente vai falar mais, trazer mais informações para você. Quero te convidar a ficar ligado comigo aqui,
porque daqui a pouquinho a gente fala mais. Porque agora eu recebo aqui Dr. Marcelo Rodrigues, nosso grande parceiro da Oral Sim. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Marcos, você? Prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez. Doutor, aumentou muito a procura por implantes dentários, né? Como é que estão esses números? Olha, com certeza isso aumenta a cada ano. Nós temos observado essa busca. Você vê pelas nossas perguntas, né, dos pacientes, verdade. Constantemente fazendo questionamentos para entender cada vez mais como funciona o tratamento. Mas anualmente são instalados aproximadamente 800 mil implantes no país. 800 mil? E qual a participação da Oral Sim nisso? Em média, 200 mil por ano. 200 mil. Doutor, isso capacita e traz assim um know-how fantástico. Com certeza, isso nos possibilita trabalhar diretamente com a indústria do implante. Nós temos cursos diretos na fábrica, temos ali o material de ponta chegando até nós com uma facilidade muito grande, porque nós trabalhamos com essa indústria em parceria. A indústria nacional responde por 90% do tratamento com implantes dentários já no Brasil. Então, ela é que fabrica e dá condição da gente poder trazer isso para o nosso paciente de primeira mão, lançamentos, técnicas inovadoras, para que o tratamento ocorra com a maior tranquilidade possível. Que bom que a gente tem a Oral Sim em Marília. Anote aí, 99600-2707. Esse é um canal seu com a Oral Sim Implantes Dentários, onde a Oral Sim responde pelo WhatsApp, doutor Marcelo aqui pelo programa, enfim, 99600-2707. Doutor, muito obrigado, parabéns aí por esses números, hein? Eu que agradeço, são números muito vantajosos, mas um prazer enorme saber que as pessoas contam conosco e estão lá para realizar o tratamento. Até a próxima, doutor. Até a próxima.